Olá pessoal, que a paz esteja com vocês, pois eu aqui estou gozando da perfeita paz de Deus que excede a todo o entendimento. E eu quero aproveitar esse momento de paz, o qual o Eterno tem me concedido o privilégio de usufruir, para transmitir as boas novas àqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho da Paz. Existem muitas pessoas que ainda não compreenderam bem a mensagem da cruz e por esse motivo elas tratam o Evangelho com um tremendo desprezo. Eu até entendo que pelo fato de haver muitos escândalos envolvendo o Evangelho, não que o Evangelho em si seja um escândalo, mas homens e mulheres mal intencionados se utilizam do Evangelho para aplicarem golpes nas pessoas. Que golpes são esses? Ficar oferecendo coisas que o Evangelho não manda. E aí então, os desavisados, que são aqueles que não têm conhecimento do Evangelho, caem no conto do vigário, se deixando levar pelos falsos mestres, que ensinam heresias, doutrinas falsas, e as pessoas que estão dispostas a serem abençoadas, serem prosperadas a qualquer custo, não medem as consequências e seguem esses falsos ensinamentos cegamente, sem procurarem saber aonde vai dar, que resultado vai ter. E aí acabam vendo que o resultado não é bom. E aí até pensam consigo próprios que o Evangelho não resulta em bons resultados para a vida daqueles que vivem na prática dele. Sendo que essas pessoas, as quais eu acabei de citar, que são instruídas pelos falsos profetas e pelos falsos mestres, elas nunca viveram de fato e de verdade na prática do verdadeiro Evangelho. Porque aqueles que vivem na prática do verdadeiro Evangelho, primeiramente eles buscam o reino de Deus e a sua justiça, que não tem nada a ver com as coisas aqui da terra. O Evangelho que os falsos mestres ensinam, que os falsos profetas ensinam, é um Evangelho que ensina as pessoas a buscarem as coisas dessa terra, que faz com que o coração das pessoas fiquem cheios de esperança e ter um bom emprego. Não tenho nada contra a pessoa ter um bom emprego, mas o Evangelho da graça, o Evangelho que Jesus propõe, nos desprende de ficarmos com o coração pesaroso, né, com a nossa mente cansada de tanto ficar pensando nos problemas advindos pelo fato de não termos um emprego e passarmos por dificuldade por causa disso. Quando nós estamos em Cristo e buscando o reino dele e a justiça dele, a paz que ele nos dá faz com que o nosso entendimento esteja muito acima de qualquer coisa que, de alguma forma, que seja ligada a esse mundo, venha nos abalar. Então, essa é a primeira demonstração de que a pessoa ainda não conheceu o Evangelho, pelo fato dela vir para Jesus pensando não em agradar a Jesus, mas pensando em agradar a si mesma ou a terceiros. Então, se você algum dia pensou ter conhecido o Evangelho de Jesus através de um desses que ficam fazendo propaganda nos rádios, na televisão, nesses carros de som que passam pela rua te convidando para fazer campanha nas suas igrejas, campanhas que você vai conseguir mundos e fundos. Olha, se você foi atraído por um desses falsos profetas, cuidado. Não digo que todos os que fazem essas chamadas são falsos profetas, mas infelizmente a grande maioria é falso profeta, porque o que eles propõem é o reino desse mundo. E as pessoas que não conhecem o reino de Deus, elas acham que o reino é o reino que está aqui, que é um bom emprego, uma boa casa, uma família estruturada, conta no banco, aquelas coisas que o ser humano natural que não conhece a Deus está acostumado e pensa que quem conquistou os bens materiais desse mundo conquistou o paraíso. E o Evangelho que Jesus nos apresenta não tem nada a ver com esse Evangelho da teologia da prosperidade, no qual aqueles que não têm bens, que não têm riquezas, não são considerados abençoados, não são considerados, até mesmo por alguns desses falsos teólogos, desses falsos pregadores, não são considerados nem filhos de Deus, porque eles dizem que Deus é rico, e sendo ele rico, ele não tem filhos pobres, como se Deus, para
se fazer representar por alguém, precisasse encher-se alguém de ouro, de prata, de pedras preciosas, para que ele possa se manifestar ao mundo, sendo que o próprio Filho dele, Jesus, veio ao mundo pobre e morreu pobre. Imagine que loucura, né? Mas é a mente doentia de pregadores gananciosos, cheios de ambição. Eles criam esse falso evangelho e as pessoas que estão cheias de ambição também acabam aceitando isso, o evangelho deturpado. Mas estou aqui com a simplicidade de Cristo, buscando abrir os olhos das pessoas que um dia foram enganados, para compreenderem que o evangelho que Jesus nos faz entender que é a vontade de Deus para as nossas vidas, está desprovido de qualquer presunção de natureza humana. Ele quer que a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente voltados para as coisas lá do alto, porque a nossa pátria, a partir do momento em que entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, já não é mais o Brasil. A nossa pátria está lá em cima, no céu. Então nós não temos mais que nos preocupar com as coisas que o Brasil proporciona aos cidadãos brasileiros, de maneira alguma. Ah, mas eu moro aqui. Sim. Sabe qual é o conselho que as Escrituras te dá para você que ainda está nesse corpo de carne ainda? Tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. Sabe onde é que está escrito? Lá na epístola de Tiago, se não falha a memória, né? Tiago, Paulo fala sobre isso. E Tiago fala sobre a questão dos que querem ser ricos. E Paulo fala sobre a Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes. Então, tenham cuidado para que o falso evangelho não venha entrar no coração de vocês e vos corromper, e você perder a fé, se tornar um ateu, se tornar um incrédulo, uma pessoa endurecida, uma pessoa perturbada. Tenha cuidado. É esse, né, o meu alerta. Eu não vou gravar um vídeo muito longo, porque muitas pessoas não têm tempo para acompanhar. Então, se 7 minutos é alguma coisa que eu gravei aqui, já dá para abrir os olhos do entendimento daqueles que crerem no que eu estou falando, que estiverem realmente interessados em conhecer ao Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz de Jesus.